Então, pessoal, a raiz quadrada exata de números racionais, né, é a seguinte. Se eu tiver um número racional positivo, né, a raiz dele é um outro número racional que, quando elevado ao quadrado, é igual ao número dado. Aí você vai olhar e falar, não entendi nada. Vamos recordar? Se eu pegar e falar assim, ó, raiz quadrada de 16, né? Quanto que é a raiz quadrada de 16? É 4. Por que que a raiz quadrada de 16 é 4? Pois 4 elevado ao quadrado, que é 4 vezes 4, é 16. Então, a raiz quadrada é a operação inversa de elevar ao quadrado. Tudo bem? E se eu tiver uma raiz quadrada de número fracionário, né, não é difícil para você trabalhar. Uma dica que eu dou é fazer igual a gente fez com potência. Você pode quebrar. Se eu tenho raiz quadrada de 9,25, tá? Repara que tanto o numerador como o denominador estão dentro da raiz. Então, os dois devem obedecer a essa raiz. Então, eu posso quebrar. Raiz quadrada de 9 por raiz quadrada de 25. Então, raiz quadrada do numerador e raiz quadrada do denominador. Raiz quadrada de 9 a gente sabe que é 3. Raiz quadrada de 25 a gente sabe que é 5. Tudo bem? Ah, mas e se tiver um negativo na frente? Ó, repara que o negativo está antes de começar a raiz. O negativo continua ali, porque ele é um negativo desta fração toda. E o 9,25 eu posso quebrar, ó. Raiz quadrada de 9 por raiz quadrada de 25, certo? O negativo continua. Raiz quadrada de 9 nós sabemos que é 3. Raiz quadrada de 25 a gente sabe que é 5. Certinho? Tranquilo, né? Uma coisa que a gente tem que ficar atento é o seguinte. Cuidado com os sinais, tá? Raiz quadrada de número negativo, isso aqui não existe, tá? Por quê? Não existe nenhum número que na hora que eu elevo ao quadrado dá um número negativo. Ó, se eu tiver 2 elevado ao quadrado, fica 4 positivo. Se eu tiver menos 2 elevado ao quadrado, dá 4 positivo também. Base negativa, expoente par, resultado é positivo. Então, não tem como eu encontrar uma raiz quadrada de número negativo se eu estiver usando o conjunto dos reais. Ah, não mesmo, professor? E se eu fizer aqui é menos, raiz quadrada de 64 é 8, raiz quadrada de 49 é 7. Não posso falar que é menos 8 sétimos? Não, porque ó, menos 8 sétimos elevado ao quadrado, primeiro eu acerto o sinal, né? Base negativa expoente par vai dar positivo, e na hora que eu faço 8 elevado ao quadrado é 64, 7 ao quadrado 49, e repara que isso aqui deu positivo. Então isso aqui não existe, tá? Outra coisa que pode confundir é o seguinte. Repara que aqui, ó, eu tenho raiz quadrada de 16 sobre 2. A raiz ela está apenas no 16, ela não pertence ao 2. Então, o que vai acontecer? O 2 que está aqui embaixo continua. E raiz quadrada de 16 é 4, certo? E uma coisa que a gente vai perceber e tem que ficar atento é o seguinte. 4 dividido por 2, 2. Tá? Então, sempre que eu puder simplificar, eu devo simplificar, certo? Aqui, 3 sobre raiz quadrada de 81. Este 3 aqui não está na raiz, então ele continua ali fora. Eu só vou tirar a raiz quadrada do 81, que é 9. E a gente percebe que tanto o 3 como o 9, eu posso dividir por 3 e simplificar essa fração. Então, vai ficar 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3, 1/3. Certinho, galera? Tranquilo até aqui, né? Então, outra coisa que pode acontecer é o seguinte. Eu tenho que tirar a raiz quadrada de número decimal, certo? Uma maneira da gente encontrar a raiz quadrada de número decimal é o seguinte. Uma dica. Transformar esses números decimais exatos, olha que a gente não está falando aqui de dízima periódica, estou falando de decimal exato, que é aquele decimal que termina em algum momento, né? Então eu transformo ele em fração
e depois a gente obtém a sua raiz quadrada. Nossa, mas como que eu faço isso? É fácil, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, 0,2, tá? Para eu transformar um número decimal numa fração, se for um decimal finito, né? Só o 0,2. Eu pego, elimino a vírgula, então eu escrevo um número sem vírgula, ó, o 2, tá? E embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 1 e vou contar quantas casas decimais eu tenho, quantos números depois da vírgula. Então aqui eu tenho uma casa decimal, não é? Então eu vou lá na frente desse 1 e coloco 0. Então 0,2 é a mesma coisa que 2 décimos, certo? 0,14. Como que eu transformo isso aqui em fração? Escrevo o número sem a vírgula, então fica 14. Coloco o 1 e vou lá e conto as casas. Eu tenho aqui 2 casas. Se são 2 casas, 2 zeros, tá certo? Olha um outro exemplo aqui, vou pôr aqui que tem mais espaço. 1,3. Escrevo o número sem a vírgula, então fica 13, certo? Coloco o 1 embaixo e agora eu tenho que ver quantos zeros que vai ter. Não tem uma casa decimal? Ó, eu vou contar a partir da vírgula. Esse 1 aqui, ele não é parte decimal. Então quer dizer que eu vou ter aqui um zero. Então esse 1,3 é a mesma coisa que 13 décimos, tá? E aí, galera, a gente pode fazer o caminho inverso. Se eu tiver, por exemplo, 7 décimos, isso aqui vem a ser o quê? Olha o caminho contrário. Escrevo o 7, que agora eu vou transformar a fração para decimal, e vejo, não tem um zero aqui, quer dizer que vai ter que ter uma casa decimal. Então é o 7, vai ter a vírgula, lembra que a vírgula não pode ficar pelada ali, completo com zero, tá? E se eu tiver 5 centésimos, né? Escrevo o número que é o 5. E olha, são 2 zeros que eu tenho, não são? Então eu preciso de 2 casas decimais. Se eu colocar a vírgula aqui coladinha no 5, eu vou ter uma casa só. Vou precisar de mais uma. Então o que eu faço? Acrescento o 0 e a vírgula fica ali, ó, na frente do 5. E como a vírgula não pode ficar pelada, eu completo com 0. Certinho? Aí, vamos ver aqui para extrair a raiz. Então, eu tenho aqui primeiro raiz quadrada de 0,16, certo? Vou colocar aqui em cima. Primeiramente, transformo o 0,16 em fração. Então, eu escrevo um número sem a vírgula em cima. E embaixo eu ponho 1, conto casas decimais. 2 casas, 2 zeros. E a raiz, eu lembro que ela é do número inteiro, ó. Essa raiz vai ter que pegar desde lá de baixo até lá em cima. Professor, e se eu fizer só isso aqui, ó? Não é a mesma coisa, ó. Repara que aqui, o único número que está recebendo a raiz é o 16. O 100 não está, tá? Então, para tudo receber a raiz tem que ir até lá embaixo. E aí, o que eu faço? Eu quebro. O 16 tiro da raiz, o 100 recebe raiz também. Raiz quadrada de 16 eu sei que é 4, raiz quadrada de 100 é 10. E eu tinha um número decimal, não tinha? Então, após obter a raiz, nós podemos transformar novamente para a forma decimal. Como a gente viu, 4 décimos, esse zero aqui quer dizer que na hora que eu transformar essa fração em número decimal, vai ter uma casa decimal apenas, né? Só um zero. Então, eu escrevo 4, venho da direita para a esquerda, né? Do finalzinho para o comecinho do número e conto as casas. Uma casa, então a vírgula vai estar aqui e completo com zero, certo? Aqui, ó, 1,169. Escrevo isso daqui na forma de fração. 169 em cima, né? O número sem a vírgula. E embaixo eu coloco 1, conto casas. 2 casas, 2 zeros.
Como que vai ficar a raiz? Pega desde lá embaixo até lá em cima. Eu ainda tenho o costume de puxar uma perninha da raiz para mostrar onde ela termina, tá? Então, eu tenho raiz quadrada de 169 centésimos. Quebro, ó, raiz de 169 por raiz de 100. Raiz de 169 é 13, raiz de 100 é 10, certo? Voltando para a forma decimal, que é o que a gente tinha aqui no comecinho, 13 décimos, né? O zero me mostra que eu vou ter agora uma casa decimal, um número depois da vírgula. Então, lá do finalzinho do número para frente, eu conto uma casa e noto que a vírgula vai ficar aqui, entre o 1 e o 3, tá? Então, a raiz quadrada de 1,169 é 1,3, certinho? Nossa, e esse cara aqui que está com o negativo? Não tem problema nenhum, vai dar negativo lá, tá? Transforma essa coisa feia aqui na forma de raiz, né? Perdão, na forma de fração, né? 0,0625, eu ponho 625 aqui. E embaixo 1. 4 casas decimais, 1, 2, 3, 4 zeros, certo? Tudo isso aqui dentro da raiz. Tudo bem? Igual. O negativo está aqui, eu vou quebrar raiz do numerador sobre raiz do denominador, tá? O negativo continua, raiz de 625 é 25, não é? E aqui, galera, uma dica, um truquezinho. Quando você tem uma raiz de alguma coisa que for múltiplo de 10, ou seja, 1 com um monte de zeros, aqui faltou um zero, tá? Você cruza os dedinhos para a quantidade de zeros, para a quantidade de zeros ser par. Por quê? Se eu estiver tirando a raiz quadrada de um múltiplo de 10, 10, 100, 1000, 10.000, alguma coisa assim, e a quantidade de zeros for par, o que vai acontecer? O 1 continua, tá? E o que vai sair da raiz é a metade dos zeros, tá? Então, sai da raiz metade dos zeros. Se eu tinha 4 zeros, sai 2 zeros, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que menos 25 centésimos, certinho? Aí, o que eu tenho que fazer? Lembrar, eu tinha um número decimal, fiz a transformação em fração para facilitar o cálculo, agora eu tenho que voltar na forma decimal. A fração é negativa, então o decimal é negativo. Professor, você não falou agora há pouco que o negativo não existia? Não existia desde que ele estivesse dentro da raiz. Repara que aqui o negativo está fora. Ele veio acompanhando todas as etapas do lado de fora. Ele nunca esteve dentro da raiz. Por isso que ele permanece. Tudo bem? Então, ó, menos 25 centésimos. Escrevo 25, não é? Essa quantidade de zeros que eu tenho aqui me mostra a quantidade de casas decimais. Então, eu vou ter 2 casas decimais, correto? Então, lá do finalzinho do número eu venho. Uma casa ficaria entre o 2 e o 5. 2 casas fica aqui na frente do 2, punho a vírgula. Como a vírgula não pode ficar sozinha, completo com zero. Então, raiz quadrada de 0,0625, com o negativo na frente, é menos 0,25. Certinho então, galera? Então, por enquanto é isso. Bons estudos a todos.